Olá, estamos de volta com nossa aula de produção textual. Nós estamos no último item da aula de hoje, que é composição textual. Nós estamos observando os principais tipos de texto, ok? Nós vimos há pouco um texto descritivo, o que caracteriza um texto como sendo uma descrição. A gente viu que, geralmente, um texto descritivo faz um relato descritivo, né? Resulta num retrato físico-psicológico de alguma coisa. Um exemplo de texto descritivo. A cama larga, coberta com uma colcha rendada, ocupava quase todo o quarto aconchegante com suas almofadas de seda e paredes cobertas de retratos familiares. Os retratos, está faltando uma letra S aí, os retratos familiares eram antigos, amarelados e convencionais, com seus grupos de homens e mulheres de preto, cercados de crianças, de cachos e botinhas. Um texto da Lígia Fagundes Telles, que se chama As Meninas. Percebam que tem muita descrição, tem muito adjetivo descritivo. A cama era larga, coberta com uma colcha rendada, era aconchegante, a almofada era de seda, a parede era coberta de... Enfim, os retratos familiares eram, olha o verbo aqui no pretérito imperfeito, aí tem características do retrato, eram amarelados, convencionais, mulheres de preto, cercados de crianças de cachos. Percebam que tem muita descrição, muitos adjetivos descritivos e o uso de verbo do pretérito imperfeito. Isso é um exemplo de um texto descritivo, que apenas descreve, faz um relato de alguma coisa. Um outro tipo de texto é o texto narrativo, né? É uma narração. Né? A narração é um texto que conta uma história, né? Seja real ou fictícia, em um determinado tempo, em um determinado espaço, tem um enredo, ou seja, tem mudança de situações, as coisas acontecem. Okay? Coisas acontecem nessa história, tem personagens e tem narrador. Esse tipo de texto apresenta relação temporal, ou seja, existe uma progressão de acontecimentos relatados. Algumas coisas acontecem depois das outras, né? A narração utiliza verbos preferencialmente no pretérito, ou seja, a fala do narrador é geralmente posterior à história contada. Existem casos em que o narrador narra no presente, mas a maioria dos textos narrativos, o narrador narra sempre usando o verbo no passado, porque a história já aconteceu e ele está narrando, ok? Os textos narrativos podem ter um narrador personagem, é aquele que é o narrador que está presente na narrativa, ele conta a história, mas ele também faz parte da história. Pode ter um narrador observador, é aquele que apenas observa, ele não faz parte da história, ele usa a terceira pessoa para se referir aos fatos e aos personagens. Ou ainda um narrador onisciente, é um narrador observador, mas que além de observar, ele também conhece os pensamentos e os sentimentos dos personagens. Vamos ver um exemplo de uma narração, um texto narrativo. O cavalo e o burro. Cavalo e burro seguiam juntos para a cidade. O cavalo, contente da vida, folgando com uma carga de 4 arrobas apenas, e o burro, coitado, gemendo sob o peso de 8, né? De 8 ao invés de 4 arrobas. Em certo ponto, o burro parou e disse: não posso mais, esta carga excede minhas forças e o remédio é repartirmos o peso irmanamente, 6 arrobas para cada um. O cavalo deu um pinote e relinchou uma gargalhada. Ingênuo, quer então que eu arque com 6 arrobas quando posso bem continuar com as 4? Tenho cara de tolo? O burro gemeu. Egoísta, lembre-se que se eu morrer, você terá que seguir com a carga das 4 arrobas suas, mais a minha carga. O cavalo pilheriou de novo e a coisa ficou por isso. Logo adiante, porém, o burro trupica, vem ao chão e rebenta. Chegam os tropeiros, maldizem da sorte e, sem demora, arrumam as 8 arrobas do burro sobre as 4 do cavalo egoísta. E como o cavalo refuga, dão-lhe de chicote em cima, sem dó nem piedade. Bem feito, exclamou um papagaio. Quem o mandou ser mais burro que o pobre burro?
e não compreender que o verdadeiro egoísmo era aliviá-lo da carga em excesso. Tome, gema dobrado agora. Perceba que é uma história, né? O narrador está contando uma história, tem uma sequência de acontecimentos, existem personagens, tem o cavalo, tem o burro, tem o papagaio, tem um narrador contando a história e tem aí um enredo, uma sequência de acontecimentos, né? Tem até os travessões que ajudam a gente identificar a fala dos personagens. Isso é bem característico de um texto narrativo, ok? Um texto que conta uma história. E por fim, nós temos o texto dissertativo, né? O que é uma dissertação? Dissertação é um texto que, diferente dos dois anteriores que eu falei, ele analisa, interpreta, opina e explica e avalia os dados da realidade. É um texto temático, tem sempre um tema, um assunto. É um texto que trata de análises genéricas, válidas para muitos casos concretos e particulares. Sua ordenação obedece relações lógicas. Percebam que não tem muita subjetividade do emissor, né? O foco aí são as relações lógicas e objetivas, não cronológicas. O tempo verbal predominante é o presente, com valor atemporal, sem estar se referindo a algo que está acontecendo no presente. O presente é utilizado com sentido de atemporalidade, ok? E é um texto que apresenta, geralmente, ideias desenvolvidas por meio de estratégias argumentativas, né? A principal característica de uma dissertação é a argumentação, né? O escritor, né, o emissor desse texto, tem a finalidade de convencer o leitor. Então, ele lança mão de algumas estratégias argumentativas. Ele vai argumentar sobre determinado tema, querendo mostrar, com a intenção de mostrar que ele entende daquele tema e que ele quer convencer o leitor de que o que ele está dizendo, no que ele diz, ele tem razão. Vamos ver um exemplo de texto dissertativo. Todos os homens são intelectuais, pode-se dizer, mas nem todos os homens têm na sociedade a função de intelectuais. Não se pode separar o Homo faber do Homo sapiens. Todo homem, fora de sua profissão, exerce alguma atividade intelectual. É um filósofo, um artista, um homem de gosto, participa de uma concepção de mundo, tem uma linha de conduta moral, contribui para manter ou para modificar uma concepção do mundo, isto é, para suscitar novos modos de pensar. Esse texto é do Antônio, eu não sei dizer o sobrenome dele, Gramsci. Ele é um filósofo italiano que viveu de 1891 a 1937. A gente observa nesse texto que o filósofo ele dá a opinião dele sobre o que são os homens, as características dos homens, sobre a intelectualidade dos homens. Ele diz que todos os homens são intelectuais, mas nem todos os homens têm na sociedade a função de intelectuais. Então ele está dando a opinião dele. E além de dar a opinião dele, ele dá argumentos para convencer quem lê. Não se pode separar o homem faber do Homo sapiens. Todo homem, fora de sua profissão, exerce alguma atividade intelectual. Enfim, ele introduz o texto sobre o assunto, sobre o tema que ele está dizendo, e ele coloca aí no texto alguns argumentos, algumas opiniões para defender a opinião dele, né? Ou seja, o objetivo desse tipo de texto é convencer quem está lendo de que a opinião desse filósofo italiano é uma opinião que deve ser respeitada e as pessoas devem concordar com ele. Então, esse é um exemplo típico de um texto dissertativo. Em outras aulas a gente vai falar mais sobre esse tipo de texto, porque ele é um dos tipos de textos mais cobrados em vestibulares, no Enem e concursos públicos. Então a gente vai falar mais sobre a dissertação em algumas aulas. Ok? Então, para finalizar, fazer uma breve revisão, o que a gente viu nessa primeira aula de produção textual? A gente viu primeiro elementos de comunicação, né? A gente viu as formas de comunicação, forma escrita, oral, visual, gestual e digital.
Depois nós vimos os elementos propriamente ditos da comunicação, né? Os interlocutores, o emissor e o receptor, a mensagem, referente e contexto, o canal, o código e a mensagem. Depois nós vimos as funções de linguagem, né? A depender do foco em cada um desses elementos, existe uma função diferente que a gente atribui para a linguagem. Existe a função emotiva ou expressiva, que é aquela focada no emissor da mensagem. Existe a função conativa ou apelativa, que o foco é no receptor da mensagem. Existe a função referencial ou informativa, aqui o foco é no assunto, no referente, no tema. Existe a função metalinguística, que o foco é no código, ou seja, é a língua falando da própria língua. Existe a função fática, que nesse caso a função é apenas testar o canal pelo qual a mensagem é transmitida. Existe a função poética, que a intenção, o foco é na própria mensagem, é quando o emissor utiliza recursos estéticos na própria mensagem para causar alguma reação em quem lê a mensagem. E por fim, nós vimos os principais tipos de composição textual. Nós vimos que o texto pode ser descritivo, né? Quando ele faz um relato, ele descreve uma situação, uma pessoa, um acontecimento. O texto pode ser narrativo, quando ele conta uma história, tem um enredo, tem uma sequência de ações, existe um narrador. E por fim, nós vimos uma dissertação, que é um texto em que a pessoa apresenta a sua opinião, apresenta estratégias argumentativas para defender o seu ponto de vista e convencer o leitor do seu texto. Ok? Essa foi a parte teórica, essa foi a nossa primeira aula de produção textual. Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê. Tchau, tchau.